Oi, gente, tudo bem com vocês? Não vou fazer mais a intro porque tem gente enjoando. Eu sou Emanuele, tenho 14 anos e sou filha de Iemanjá. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre eguns e quiumbas, né? Como todo mundo sabe, dentro da nossa religião a gente tem esses famosos eguns e quiumbas que não tem uma relação muito boa, né? Eguns e quiumbas, vamos explicar o que é. Egum são espíritos, né, de pessoas desencarnadas. Então, se eu morrer aqui, ó, morri de morte morrida, parei, morri, eu virei um egum, porque eu sou um espírito de uma pessoa que morreu, entendeu? Vocês estão me entendendo, né? O espírito de pessoas desencarnadas são os eguns, tá? Existem eguns, que somos, assim, nosso espírito, quando a gente desencarna. Existem os eguns que precisam de ajuda por conta do resgate. Às vezes algumas pessoas não aceitam, né? Alguns espíritos não aceitam o desencarne, fica vagando. Então, precisa primeiro de uma orientação, de uma ajuda espiritual, de uma luz espiritual para conseguir ir para o lugar devido que deve ir. Então, existem os eguns de pessoas desencarnadas e existem os eguns mandados, que a gente chama muitas vezes esse eguns muitas pessoas chamam de quiumba também, mas eu prefiro diferenciar o quiumba de egum, né? Esses eguns mandados são almas que ficam ou no purgatório, ou almas que ficam vagando pelo cemitério, almas perdidas que fazem algazarras, que gostam de zombar com a cara dos outros. Então, esses, vamos dizer assim, esses quiumbas, chefe, esses quimbandeiros também, eles invocam, eles puxam uma alma e mandam essa alma a propósito de alguma coisa para uma pessoa. Então, por exemplo, eles pagam, entre aspas, a alma para fazer alguma coisa aquela pessoa. Então, isso são coisas já de pura maldade. Por exemplo, eu vou mandar essa alma, esse egum mandado para essa pessoa cair doente, vir rastejando aos meus pés. Muitas pessoas fazem isso, muitas pessoas usam esses eguns mandados para, né, pra coisar com as pessoas, pra cufar. Então, essas coisas não tem nada a ver com banda, tá, gente? São tudo espíritos desevoluídos que trabalham em prol de mandado, de ganhar as coisas, de receber. Então, se ele recebe, ele faz. Então, é basicamente isso. Esses eguns mandados são almas perdidas de baixa evolução que ficam usando dessa energia para suprir as suas necessidades também. Então, por exemplo, aqui, eu tô aqui linda, maravilhosa, nunca fumei na minha vida, começa a me dar uma vontade de fumar, uma vontade de beber, incontrolável. Aí eu pego aqui começo a fumar. E o que não sou eu que tô com essa vontade de fumar, mas existe Segum, que é desevoluído, que tem uma energia que começa a suprir da sua energia, do que você tá usando para suprir a necessidade dele. Então, enquanto você tá fumando, ele tá ali, ó, puxando a sua energia que você tá fumando, esse prazer de fumar. Então, ele tá puxando de você toda essa energia que você tá recebendo, que você tá fazendo ali no momento. Então, existem tanto esses eguns e quiumbas que usufruem da sua energia. Eles fazem com que você usufrua do que eles gostam, por exemplo, de bebida. Muitos eguns, quiumbas, aqueles obsessor, fica do seu lado te suprindo. Então, ele faz com que você tenha a vontade dele para você fazer e ele suprir a necessidade dele. Vocês me entenderam, né? Então, existem vários tipos. Esses eguns que somos nós, desencarnados, que precisam, pelo menos, de uma orientação espiritual para conseguir ir para o caminho que a gente fala de luz. Existem os eguns mandados, que são esses eguns que são almas desevoluídas, que trabalham a troco disso de troca. E existem esses eguns que são as mesmas almas desevoluídas que ficam procurando pessoas para suprir a necessidade deles, tá? E a mesma coisa com quiumba. Quiumbas são espíritos desevoluídos de baixa energia kármica. E essas energias, esses eguns, esses quiumbas, eles fazem muitas coisas e uma das coisas que eles fazem é se passar por entidade, gente. E às vezes, quem não tá acostumado a receber entidade, quem não tá acostumado a ver os prejeitos da entidade, não percebe que é um quiumba que tá se passando por uma entidade. Então, esses quiumbas, além deles fazerem coisas de baixa energia, levar as pessoas a fazerem coisas ruins, esses quiumbas, eles podem também se passar pela entidade. Inclusive, eu já conversei com vocês, você tá aqui se embebedando, que é uma das coisas que mais acontece
a pessoa bebeu, ela inventa de incorporar. Então, ela bebeu, a energia dela fluiu, o quiumba percebeu, ele se aproximou e acaba encostando na pessoa. No momento que ele encosta na pessoa, olha o perigo, gente. No momento que ele vai, por exemplo, se afastar, se aquele quiumba tiver aquela missão, tiver aquela intenção em você, ele consegue puxar o seu espírito e você desencarnar ali na hora por conta de uma bebedeira e por conta de um quiumba que é desorientado e estava ali amando para isso. Então, o que eu sempre falo pra vocês, cuidado com o quiumba, com o Egum, cuidado no que vocês falam, no que vocês pensam, porque uma das coisas que mais atrai esse tipo de energia é pensamento e falação negativa. Então, se você ficar chamando muitas coisas dentro de casa, se você ficar falando muito esses nomes dentro de casa, você acaba atraindo literalmente, tá? Então, esses quiumbas são espíritos desevoluídos, espíritos de baixa evolução, que sempre estão vagando, que sempre aí estão perdidos e sempre trabalham a troco de alguma coisa, tá? E o porquê que esses quiumbas usam o nome dos Exus como trabalho, né? Vamos dizer assim. Basicamente, quando eles estão sendo... Não seria invocado, mas quando uma pessoa está chamando esses quiumbas, esse espírito, para fazer alguma coisa para tal pessoa, para demandar aquele espírito para a pessoa, ele estipula, vamos dizer assim, uma coisa ali para aquele quiumba, e vamos falar assim, aquele quiumba fala assim, a pessoa que tá chamando, no caso, fala assim, eu vou te entregar 7 entregas em uma encruza. Então, esse Exu, ele vai usufruir dessa energia dessas 7 entregas e dali ele vai trazer um nome de trabalho para ele. Por exemplo, tá? Por exemplo aqui. Então, ele vai colocar lá que ele é o Exu da encruzilhada, que ele é o Exu das 7 pimentas, porque ali na entrega tem 7 pimentas. Então, é daí que eles começam a tirar essas coisas de trabalho, tá? Não é que o Exu 7 encruzilhadas incorporou e foi demandado. O Exu que trabalha aqui com o médium 7 encruzilhadas dando passe é o mesmo Exu que foi demandado para acabar com a vida da pessoa. Não tem nada a ver essas coisas. São quiumbas que usam os nomes das falanges das entidades, da força das entidades, para se mostrarem ali desevoluídos, né? Porque a única coisa, quando eles vêm no terreiro, a única coisa que a gente consegue ver é que eles são desevoluídos. Então, eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tomem cuidado, tá? Porque espírito não é brincadeira, cuidado com os pensamentos, porque pensamento é forte, gente. Um pensamento de maldade dentro de casa, você não sabe a quantidade de energia negativa que vocês atraem, tá? Então, cuidado, por favor, beleza? Espero que vocês tenham entendido o que é Egum e o que é quiumba. Tomem cuidado, sempre fiquem de olho, porque quando a gente ingere bebida, algumas pessoas inventam de incorporar, tá bom? Então, não se ofendam com isso que eu falei, tá? Eu espero que vocês tenham entendido esse ensinamento para vocês diferenciarem o que é Egum, o que é quiumba e o que é quiumba de entidade, tá bom? Então, um beijo, fiquem na paz de Zambi e até o próximo vídeo. Axé!